Olá, meu querido irmão, é um prazer estar contigo, mais uma vez, para nós refletirmos um pouco sobre a palavra. Não é? Nós temos, essa semana, temos falado sobre 4 fundamentos da igreja. Né? Esses fundamentos estão em Mateus 16, de 13 a 19. Né? Então, inicialmente, nós falamos sobre a pessoa de Cristo, né, como o primeiro fundamento da igreja. Né? Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Né? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então esse é o primeiro fundamento, né? A pessoa do próprio Cristo. Né? A igreja, por definição, ela é cristocêntrica, não é? A nossa esperança, ela está focada, né? A nossa única esperança está focada naquilo que Jesus fez na cruz. Né? Deus soberanamente fincou a cruz no centro da história. Né? Em João 3,14 vai dizer, né, que Deus amou o mundo tanto que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Cristo, ele é a pedra fundamental da igreja, né? É o fundamento principal da igreja, não é? A pedra de esquina para os engenheiros sabem, né, que toda construção precisa de um fundamento, precisa de uma base, precisa de uma sapata, né? E antigamente, né, se construía com pedras de esquina. Né? As pedras eram colocadas nas bases das construções. Então, o que Jesus está dizendo é isso, né? É que a nossa fé, aqueles que creem que Jesus é o Cristo, que é o Filho do Deus vivo, aquele em quem nós temos o perdão dos pecados, a redenção das nossas almas, né? A igreja tem a sua esperança, tem a sua fé, a sua certeza na pessoa de Cristo. Né? O segundo fundamento foi a resposta que Jesus também deu a Pedro, dizendo: Pedro, você é uma pedra. Né? E sobre esta grande revelação, que é a verdade que você falou, eu vou edificar a minha igreja. Né? Em 1 Pedro 2,5 vai dizer que nós somos pedras vivas nesse edifício. Né? A igreja, ela é uma construção viva, ela não é uma organização, ela é um organismo vivo. Né? E eu creio que toda essa situação em que nós estamos impedidos de nos reunir, não é? Existe um propósito de Deus nisso, porque nisso a verdadeira igreja do Senhor vai ser revelada, não é? Porque a verdadeira igreja do Senhor não está definida por placas, né, ou pela construção de um templo, de um lugar. Não é? A verdadeira igreja do Senhor somos nós. Não é? E eu creio que o desdobramento dessa história toda é, em primeiro lugar, que nós estamos em nossas casas, cultuando a Deus com nossa família, não é? Que é a nossa primeira igreja. Né? Quando Deus pensou igreja, ele pensou em restaurar uma primeira instituição criada antes, que foi a própria família. Então é um momento de você estar junto com seus filhos, junto com a sua mulher, né? De você estar cultuando a Deus em família. E essa é a primeira intenção divina. A segunda intenção divina é que, mesmo que nós não tenhamos um lugar físico para nos reunir, eu vejo assim, eu tenho muita gratificação em ver irmãos, né, que continuam, né, fazendo cultos através das redes sociais, através de lives, né? Irmãos que mandam mensagem por WhatsApp, irmãos que ou mesmo telefonam, dão um telefonema, falam: meu irmão, como é que você está? Então, essas coisas, essas práticas revelam, né? É um desdobramento que vai revelar a verdadeira igreja do Senhor nesse tempo, né? E agora o terceiro fundamento
foi uma afirmação de Jesus quando ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não é? Vou repetir, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Né? As portas definem os limites, não é? O portão da minha casa aqui, ele define o limite entre a minha casa e a rua. Né? Então, o que na essência eu creio que que o Espírito Santo quer nos ensinar é que a ideologia do inferno ela não vai invadir as nossas casas, né? A nossa casa espiritual. Né? Nós, em 1 Timóteo 4:1, vai falar que nos últimos dias haverá o espírito de engano estará solto, né? E as pessoas estarão sendo enganadas, o espírito do engano estará agindo de uma maneira privilegiada nos últimos dias, né? O apóstolo Paulo ele alerta a esse respeito, não é? Jesus lá em Mateus 24 ele vai dizer que se possível, até os eleitos seriam enganados, né? Mas ele coloca essa coisa, se possível, não é? Significa que o eleito, a verdadeira igreja do Senhor, ela tem tal apego à palavra que ela não é pega de engano, né? O engano não consegue pegar, não é? Então, Jesus não está aqui nos colocando imunes a sofrimentos, a dores, não é? É muito interessante você pensar assim, né? Jesus está falando que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja, mas não vai dizer que a igreja, definida como as pessoas fiéis ao Senhor, não vão sofrer. Não é? Lá em Romanos 8, não é? O apóstolo Paulo ele vai explicar a questão do sofrimento. Né? Todos nós, enquanto cristãos, não estamos imunes ao sofrimento. Né? Ele fala de dilemas. Ele fala que muitas vezes nós assim nem conseguimos orar, precisamos da ajuda do Espírito Santo, mas ele fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, não é? E ele vai falar também no versículo 28 de Romanos 8, ele vai dizer que todas as coisas acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Ele vai coroar essa afirmativa lá em Romanos 11, quando ele diz assim, que profunda é a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Né? Deus ele ainda tem as rédeas da história. Ele está conduzindo a história numa direção, né? Num propósito soberano. Lá em Hebreus 11, nós temos ali a galeria, não é, dos heróis da fé, né? Homens que venceram o fogo, que foram mortos, cerrados ao meio, não é? Muitos heróis da fé ali, né? E a gente poderia hoje somar essa galeria homens no decorrer da história da igreja que foram extraordinários, né? John Wesley, não é? Assim, tantos homens, né? O William Branham, né? Vários homens, né? Que foram homens de fé, que foram homens que deram um bom testemunho da sua fé. E está dizendo que esses homens, eles não receberam, né, a concretização da promessa, né? Porque Deus está caminhando para um propósito e Ele quer nos incluir nesse propósito dele. Não é? Então, amados, o que Jesus está falando? Ele está falando que a sua igreja, o terceiro fundamento é que a sua igreja é apegada à palavra e que nenhuma ideologia do inferno, né, vai abater a sua igreja, vai enganar a sua igreja, não é? No próximo encontro nós vamos falar sobre um quarto fundamento, que é o seguinte, não é? Deus estabeleceu uma função governamental na igreja, né? Nós temos uma competência de governo, né? A igreja do Senhor tem essa competência de governo, tá bom? Que Deus te dê um bom dia, que a graça do Senhor esteja sobre você.